Estamos de volta com mais um PodPan, um podcast da Faculdade PAN de Direito e Administração. Eu me chamo Renan Ockner. E eu, a Maria Letícia. E hoje iremos apresentar um assunto muito importante, que é processo do trabalho. E para nos ajudar a entender melhor sobre esse tema, convidamos um especialista, ele que faz parte do corpo docente da Faculdade PAN. Vou deixar que ele se apresente. Por gentileza, doutor. Olá, tudo bem? Bom, eu sou Rodrigo Tomazinho Comar, eu sou professor da casa, sou professor de processo do trabalho, direito constitucional, são minhas duas paixões, né? As duas matérias que eu gosto muito. Bom, eu sou advogado, militante já há quase 24 anos. Eu tenho formação, sou formado em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, tenho pós-graduação na área e também sou mestre em Direito Empresarial e Cidadania pela Universidade Curitiba, né? Também atuo com direito digital, eu sou encarregado no meu escritório, enfim, encarregado de dados, mas a minha atuação, sempre atuei com direito do trabalho, praticamente toda a minha vida, enfim, dá para dizer que 90% da minha experiência é com direito do trabalho e processo do trabalho, enfim. Então é isso, estamos aí. Vamos contribuir um pouquinho com o tema, né? Vamos falar um pouquinho desse mundo maravilhoso do direito processual do trabalho. Legal, doutor. Então, antes de a gente adentrar essas perguntas, vamos para o que está acontecendo agora, que é polêmica, né, no mundo do direito do trabalho, a escala 6x1, doutor. Podemos comentar um pouquinho mais sobre esse assunto? Claro, com certeza, por que não? Bom, a escala 6x1, o que acontece? A Constituição, ela define a jornada padrão de 8 horas diárias e 44 semanais. Essa foi a jornada aprovada. E, normalmente, isso corresponde a 6 dias de trabalho por 1 de descanso. Normalmente essa é a abordagem que se faz. O que acontece? Acontece que nessa jornada padrão, o que se pretende é modificar essa jornada padrão. É um movimento que não é só no Brasil, é um movimento mundial de redução da jornada de trabalho, né? E a discussão, a proposta de emenda à Constituição, porque até agora é uma proposta de emenda à Constituição, é no sentido de reduzir essa jornada para 4 dias e 3 de descanso. Essa é a proposta, é isso que consta da proposta, né? 36 horas semanais. Ele não muda o módulo diário, mas ele muda o módulo semanal para 36 horas. Isso é o que está lá na proposta de emenda à Constituição. Acontece que nós tem muita coisa pelo caminho ainda. Ou seja, tudo isso aconteceu até agora somente pela propositura de uma emenda. Ou seja, ainda tem todo o trâmite do processo legislativo, ainda tem muita discussão nesse meio. Então, quer dizer, esse é um tema que ainda vai levar, ainda vai preencher os noticiários, vai preencher muita página de internet ainda. A gente vai ouvir falar muito dele ainda. Então, essa é uma mudança que, enfim, está se pretendendo fazer para a redução da jornada de trabalho hoje no Brasil. Legal. E espero que nossos governantes também ajudem a formular isso da melhor forma, né, para que ajude os trabalhadores, ajude o empresário também, que depende dessa mão de obra, né? Então, eu espero que isso venha para ser melhor, né, para melhorar aí a carga de trabalho dos nossos trabalhadores. Esse é um ponto. A gente estava conversando aqui até antes de começar a gravação. Tudo que envolve direito do trabalho, ele gera uma tensão social grande. Por quê? Você tem de um lado trabalhadores buscando uma melhor condição de trabalho, a redução, enfim, até porque você não vive só para trabalhar, você tem uma vida, você tem uma família, enfim, né? E é muito embasado nesse movimento, né? Vida além do trabalho, esse é o movimento no Brasil aqui. Mas, por outro lado, você tem um empresário que precisa de produção,
ele precisa de produção, o meio de produção, né, o molde escolhido pela sociedade brasileira é esse, né, é a produção. Você precisa produzir, precisa vender, e isso enfim, e esse é o cabo de guerra que existe. Né? E fica sempre aquela pergunta, será que 6 dias trabalhados e 1 de descanso é bom, é ruim? Será que reduzindo o empregado vai trabalhar mais satisfeito? Não? Como é que vai funcionar? Essas são as discussões que vão entrar nessa questão. É que é um ecossistema muito grande, né? Sim. Eu entendo, né? Por exemplo, a gente falando de produção, né? Sim. Hoje a gente vai no mercado, tem alguém que abastece o mercado lá, tem alguém que organiza as prateleiras. A gente vai comprar a roupa tá lá. Alguém fabricou essa roupa. Será que essa redução dessa escala, dessa jornada de trabalho, pode ser que impacte também diretamente nessa produção e acabe reduzindo, quer dizer, aumentando o tempo, né, para a entrega? Fica a dúvida que às vezes o empresário pode até colocar mais trabalho para aquele funcionário para conseguir suprir toda a demanda. Então são coisas que a gente precisa, é muito delicado, você vê, né? Sim. A gente exemplificando agora o dia do trabalho aqui no nosso dia a dia, né? Será que vai ser de fato melhor para o nosso trabalhador ou vai colocar mais trabalho, aumentar mais ainda a carga de pressão dele no trabalho, né? Sim, existem alguns exemplos, por exemplo, dá para citar a Inglaterra. A Inglaterra, o governo inglês lá, enfim, fez uma espécie de um projeto piloto, isso entre aspas, um projeto piloto, para justamente verificar como é que as coisas iriam para se reduzíssemos jornada para 4 dias. Se viabiliza ou não, né? Se é viável ou não. Enfim, até então, as coisas... mas concordo também que você comparar uma realidade de um país como a Inglaterra não é a mesma que a nossa. Né? Existe uma diferença muito grande, claro. O espaço territorial também. Também. E a gente tem, enfim, a gente tem que considerar também que, em que pese essa seja uma norma geral, eu tenho vários ramos de atividade. Quando a gente fala, por exemplo, a gente pensa numa empresa, a gente pensa... mas eu, por exemplo, eu tenho o ramo do turismo, eu tenho o ramo da hotelaria, eu tenho uma série de outros ramos que tem situações muito próprias para funcionar. São peculiaridades muito que se destacam e tem que ver como é que vai se considerar isso. São empresas que giram 24 horas. Exato. Não para 1 minuto. Nada. Não. E nem pode parar, né? Não. Então, agradeço pelos esclarecimentos na escala 6x1 e agora a gente vai começar a nossa primeira pergunta. A minha primeira pergunta, professor, é verdade que na Justiça do Trabalho não há necessidade de custos processuais em alguns casos? Quando isso ocorre? Bom, vamos lá. A Justiça do Trabalho, o empregado, quando ele o empregado, normalmente a gente fala o empregado, o ex-empregado, né? Porque é o mais comum de acontecer, é o empregado buscar a Justiça do Trabalho. Ele vai lá, ele acessa o Poder Judiciário, enfim, a Justiça Trabalhista, e ele vai lá pleitear os direitos dele, que ele julga ter direito, e o que é importante para ele, enfim, o que ele entende na ótica dele, que ele foi lesado, e enfim. E normalmente, na Justiça do Trabalho, para ele ajuizar uma ação, para ele entrar com uma ação, não se cobra valores iniciais. Não existe uma cobrança de valores, né? Diferente da justiça comum, por exemplo, da justiça estadual, por exemplo, em que o sujeito, para poder acessar o Poder Judiciário, ele precisa recolher custas iniciais, valores, despesas processuais como diligências e tudo mais. Na Justiça do Trabalho, no começo, quando ele ajuiza uma ação, não existe essa exigência. Mas, por óbvio, todo mundo sabe que um processo tem custo. Os processos têm custo e, enfim, a existência ou não de custas, ela só vai surgir com o quê? Com as decisões. É com a decisão do processo que o juiz fixa as custas. E as custas, diz lá a CLT, as custas são fixadas a 2% do valor da causa, enfim, ou pelo valor do acordo, caso tenha sido feito um acordo. Fato é que o processo, ele gera custas, ele tem despesa, e alguém tem que pagar.
e alguém tem que pagar essas despesas, né? Elas não são pagas inicialmente, mas elas são pagas ao fim. Ao final, elas são pagas. E quando que isso não acontece? Quando, por exemplo, numa ação que for improcedente, quando a ação for rejeitada, por exemplo, o reclamante, que é o autor da ação, ele tem lá concedido os benefícios da justiça gratuita. Aí, quando é concedido para ele a justiça gratuita, que é um benefício processual, ele está dispensado de recolher as custas quando o processo for improcedente. Mas se por acaso a reclamatória que ele ajuizou for procedente, ou seja, se por acaso algum pedido for acolhido, aí é o reclamado. É o réu do processo que vai recolher essas custas. Aí é ele que é responsável por essas despesas processuais. E a gente fala só em custas, né? Mas eu tenho despesas processuais também. Por exemplo, honorários periciais, enfim, eu tenho outras despesas processuais que têm que ser recolhidas também. E isso, óbvio, só falando de custas processuais. Eu tenho outras despesas processuais que aí ficam a cargo do reclamado quando ele tem que recolher. Então, inicialmente, numa reclamatória trabalhista, a gente não recolhe custas no começo. Não, vai recolher ao final. É assim que funciona, salvo se você for beneficiário de justiça gratuita e por aí vai. Legal. Também eu sei que pode ser dúvida de muitos, né? Porque antes da nossa reforma que tivemos, algumas regras eram diferentes, né? Sim. Até na parte... Por exemplo, se o trabalhador ingressar, né, ele ajuizar a ação, se ele perder, agora ele tem que pagar custas também, né? Antes não era assim, né, doutor? Veja, não é que antes não era, tá? Enfim, mas agora, digamos, a modificação da legislação, ela trouxe a figura dos honorários de sucumbência. Isso. Os honorários de sucumbência, eles se diferem um pouco, eles não entram na questão de despesas processuais. Honorário de sucumbência é aquilo que o sujeito paga para o advogado da outra parte, caso ele perca no pedido. Ele é regido pelo princípio da causalidade, né? Isso. Você deu causa àquela demanda e ela foi infundada, você vai responder por isso, você vai ter que pagar honorários para o advogado da outra parte. Isso se você for sucumbente no objeto da sua pretensão. Por isso, honorários de sucumbência. A reforma trabalhista, ela trouxe isso. Ela trouxe isso para o processo do trabalho. E no processo do trabalho, enfim, antes não existia honorários de sucumbência. O que existiam eram honorários assistenciais. Honorários assistenciais era aquele que o reclamado, o réu, pagava para o procurador, o advogado do sindicato, caso o sindicato estivesse atuando como assistente no processo. Aí, caso o réu perdesse, ele teria que recolher esses honorários assistenciais. A reforma trabalhista veio, trouxe a figura dos honorários sucumbenciais, de sucumbência, e numa lei logo em seguida da reforma trabalhista, acabou-se com os honorários assistenciais. Hoje não existe mais honorários assistenciais. Hoje é só honorários de sucumbência, os sucumbenciais. Então, o sujeito, quando ajuiza uma reclamatória, ele tem que estar ciente de que ele pode vir a ter que pagar e ficar devendo, inclusive. Então, ele tem que estar muito ciente do que ele vai fazer, tem que estar muito certo do que ele vai fazer. Que anteriormente, de fato, né, que tudo que compunha o bojo, né, da ação, né, eu sei que isso não era uma custas processuais, sim. Mas agora ele tem esse ônus caso ele venha a não ganhar, né, a ação. Então vamos passar agora para a nossa segunda pergunta. Como funciona a figura do jus postulandi no direito processual do trabalho e em que situações ela pode ser utilizada? Ok, então vamos lá. O jus postulandi, o que vem a ser o jus postulandi? O jus postulandi, traduzindo em miúdo, sem juridiquês, digamos assim, o jus postulandi nada mais é do que o próprio interessado, ele ajuizar a sua própria ação sem a necessidade de estar representado por um advogado. Ele mesmo acessa o Poder Judiciário, enfim, ele vai lá e dá início à demanda trabalhista dele
E isso é uma característica do processo do trabalho. O processo do trabalho, quando ele foi desenhado, quando ele foi pensado, lá na década de 40, ele foi pensado para uma sociedade que era toda rural. Ou seja, e os problemas as demandas eram todas muito, como é que eu vou dizer, não havia uma complexidade. Normalmente era o pagamento de uma diária, normalmente era o pagamento de férias que aquela pessoa não teve, normalmente o pagamento de alguma verba rescisória, que, enfim, era tudo muito simples, ela foi pensado, o processo do trabalho foi pensado para essa realidade. Só que, como todo mundo sabe, o Brasil, ele saiu de ser um país totalmente rural, ele passou a se tornar um país industrializado, e a partir daí, à medida que o Brasil se torna cada vez mais urbano e mais industrializado, os problemas eles começam a tomar uma outra forma, começam a surgir figuras novas, começam a surgir situações novas. E aquele sujeito lá, que ele mesmo entrava lá para pedir aquela diária, para pedir aquele valor que ele não recebeu, esse sujeito muda, não é mais o mesmo. Eu não tenho só aquele trabalhador rural hoje. Hoje eu tenho lá, por exemplo, grandes empregados hipersuficientes, por exemplo, que são aqueles que têm uma renda altíssima, por exemplo. Eu tenho questões que envolvem muito o direito tributário lá, stock option, por exemplo, venda de ações para empregado, e por aí vai. Ou seja, os problemas começam a ganhar uma outra amplitude, começam a ganhar uma nova cara, uma nova roupagem, né? E o juspostulandi, ele atravessa tudo isso. Ou seja, entendeu-se que haveria a possibilidade, sim, de continuar com isso e tal, né? E aí o sujeito ele ajuiza uma reclamatória e como é que ele faz? O próprio servidor da Justiça do Trabalho, ele reduz tudo aquilo a termo. Ou seja, ele é o servidor da Justiça do Trabalho que coloca tudo aquilo no papel. E aí o processo segue com audiências e tudo mais, e ele sem representação de advogado por escolha dele, né? Só que até 10/11/2017, até não havia a figura dos honorários de sucumbência. Vem lá, 11/11/2017, essa história muda. Ou seja, agora tem os honorários de sucumbência. Então, quer dizer, o sujeito, quando resolve, quando escolhe, quando opta por ajuizar uma reclamatória sozinho, sem a figura do advogado, ele tem que estar ciente de que ele pode vir a responder por sucumbência. E isso é muito grave. Ou seja, você tem que estar ciente do que você está fazendo. Muito bem preparado. Por quê? Porque o processo, lá na década de 40, era um. Hoje o processo é outro. As questões técnicas, as questões de processo civil, elas são muito presentes no processo do trabalho. Tem muito isso no processo do trabalho. Então, quer dizer, você tem que estar muito ciente do que você está fazendo e você tem que estar entendendo o que está acontecendo. Não raras as vezes, acontece lá do empregador chegar na audiência sem a presença de um advogado, ele chega sozinho. E acontece do sujeito, ele vai ter o prazo para apresentar a defesa em audiência. E normalmente ele não sabe. Normalmente ele resolve, ele vai sozinho e não tem esse conhecimento. E aí ele se surpreende, e aí ele é pego de surpresa, ele tem que fazer uma defesa oral naquele momento, enfim. Então, quer dizer, o juspostulandi vale tanto para o empregado quanto para o empregador. O empregador também pode ir sozinho, sem problema nenhum. Só que o juspostulandi, ele tem uma limitação. Ele não é para tudo, não é para toda a esfera do processo. Qual que é a limitação? Diz lá a súmula, tem uma súmula do TST, a 425, que ela diz, o juspostulandi ele é limitado para processos de primeiro e segundo grau, ou seja, de varas do trabalho e Tribunal Regional do Trabalho. A partir daí, Tribunal Superior do Trabalho, por exemplo, se eu quiser recorrer para o Tribunal Superior do Trabalho, eu vou precisar de um advogado. Por quê? Porque o recurso é muito técnico. O recurso para Brasília é muito técnico. Então, você vai precisar de um advogado. Ações com ritos especiais também precisam de advogado. Por exemplo, uma ação rescisória, você precisa de um advogado. Um mandado de segurança, você precisa de um advogado.
Isso é o que diz a súmula. Ou seja, então, o jus postulandi, ele não se aplica nessas situações. Justamente por conta, vai bem ao encontro da história da complexidade das situações. Se antes, lá na década de 40, a gente não se imaginava que um empregado precisasse de um mandado de segurança para alguma questão processual. Não se imaginava que o empregado ou o empregador precisasse de uma ação rescisória para alguma situação processual. Com a complexidade, com a mudança da sociedade e tudo mais, essas situações foram mudando também e o TST foi adequando essa figura do jus postulandi. E, por fim, em relação ao jus postulandi, muita gente dizia que com a reforma trabalhista o jus postulandi estava extinto. Na realidade não está, só que exige um pouco mais de cuidado. Você tem que estar ciente do que você está fazendo. A gente entende, né, que as demandas, tanto judiciais, trabalhistas, cíveis, qualquer outra esfera, é de suma importância que você seja acompanhado de um profissional, de um advogado. Você vê como que é delicado, né, se você perde um prazo, extingue-se o processo, aí você tem que entrar de novo, aí se você não comparecer de novo, novamente, aí depois tem que esperar 6 meses para ingressar novamente com a demanda. Mas quem sabe isso? O trabalhador? Não, um profissional. E o profissional ele vai auxiliar, né, o trabalhador na juntada de provas, na questão testemunhal. Pensa, a complexidade de você fazer uma oral, 20 minutos, na frente do juiz, aquela pressão. Você se perde ali, fala algo que não é para ser falado naquele momento, isso prejudica o trabalhador. Então, né, precisa sim ter um acompanhamento de um profissional, de um especialista, né, para resguardar os seus direitos da melhor forma, certo? Então agora a gente passa para a nossa terceira pergunta. Qual é o papel das comissões de conciliação de prévia no processo trabalhista? Elas são obrigatórias? Vamos lá. Comissão de conciliação prévia. Logo lá no início da década de 2000, salvo engano, a Justiça do Trabalho ela vivia um momento de muitos processos e os processos demorados, né? Eles estavam demorando para serem resolvidos. Um congestionamento. Essa é a palavra que eu estava tentando usar. A Justiça do Trabalho vivia um momento de congestionamento, ou seja, era um gargalo e, enfim, a legislação que existia não estava dando conta de resolver essas situações. O que o legislador pensou? Precisamos desafogar a Justiça do Trabalho. E vamos desafogar de que maneira? Uma delas foi a criação das comissões de conciliação prévia. Comissões de conciliação prévia nada mais são do que órgãos, enfim, criados até, pode ser até intersindical ou no âmbito da empresa, né, para justamente resolver alguma questão sem precisar acessar o Poder Judiciário, sem precisar que eu ajuize uma reclamatória. Pois bem, essa veio a norma, enfim, e a redação da norma, ela não deixava muito evidente, aliás, ela até deixava evidente que você necessariamente teria que, antes de entrar com uma reclamatória, acessar a comissão de conciliação prévia. Ótimo, tudo bem. Só que nós temos um problema. Qual que é o problema? Nós temos lá o artigo 5º da Constituição que diz que eu não posso impedir ou vedar que você leve as suas questões ao Poder Judiciário. E essa questão chegou até o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, analisando esse artigo da lei que criou a Comissão de Conciliação Prévia, ele disse o seguinte: olha, de fato, eu não... acessar o Poder Judiciário, eu não posso criar algum empecilho que torne mais difícil o acesso ao Poder Judiciário. Então, esse tipo de exigência ela é inconstitucional. Ou seja, a inafastabilidade de acesso ao Poder Judiciário, ela é regra na nossa Constituição, é uma cláusula pétrea na nossa Constituição. E o Supremo entendeu que essa regra, ela funciona ela não pode ser entendida como um empecilho, mas é uma opção do empregado. Caso o empregado queira
queira ir primeiro a uma comissão de conciliação prévia, não tem problema, ele pode. Mas se ele quiser ir direto ao Poder Judiciário, direito dele também. Eu não posso negar que esse empregado acesse o Poder Judiciário por conta de não ter acessado uma comissão de conciliação prévia. Eu me lembro que, na época, quando essa norma entrou em vigor, toda vez que o empregado acessava a comissão de conciliação prévia, era fornecido para ele, quando não desse um acordo, era fornecido para ele uma espécie de um atestado dizendo, ó, ele passou por aqui. E aí, você tinha que juntar isso no processo. Se você não juntasse isso no processo, o juiz extinguia o teu processo e mandava você entrar primeiro lá para depois vir buscar aqui o teu direito. Enfim. Essa decisão do Supremo mudou essa lógica. Até porque, se a gente for pensar, o acordo eu posso fazer a qualquer momento. Eu posso fazer lá, eu posso fazer aqui, não tem problema. Então, não há um sentido lógico de você exigir encerrar o processo do sujeito ou suspender o processo do sujeito para que ele vá lá, tente o acordo lá e não der, ele volte. Não faz, não é uma lógica que, enfim, acabava mais atrasando o processo do que agilizando o processo. E não resolvia a questão do congestionamento de processos na Justiça do Trabalho. Então, essa era a figura da Comissão de Conciliação Prévia. Enfim, ela ainda existe, está lá. Tá? E o empregado pode acessar a comissão de conciliação prévia, conforme eu disse, ela pode ser no âmbito da empresa ou no âmbito dos sindicatos, enfim, tem representante dos dois ali e é a escolha dele, ela ainda existe, ela ainda vale, mas é você que escolhe. É o livre-arbítrio, né? Sim. Então vamos passar para a nossa próxima pergunta. A audiência na Justiça do Trabalho tem características diferentes em relação a outros ramos do direito? Quais são essas diferenças? Vamos lá. Audiência trabalhista. Audiência trabalhista audiência trabalhista é o concurso do processo, digamos assim. Audiência trabalhista, o processo do trabalho, ele é caracterizado pelo princípio da simplicidade, pelo princípio da oralidade. Então, o que acontece? No processo do trabalho, o contato do juiz com as partes é muito próximo e normalmente se resolvem essas questões, normalmente as questões são discutidas todas dentro de uma sala de audiência. Ou seja, muito do que se faz, muito do que se decide no processo do trabalho é por conta de uma decisão, da instrução produzida numa audiência de instrução, oitiva de testemunha e tal. O processo do trabalho, ele é um processo muito marcado pela presença da prova testemunhal. Justamente pelo princípio da primazia da realidade. O juiz, ele vai investigar aquela realidade e ele faz isso por meio de testemunhas. Normalmente é assim que acontece no processo do trabalho. Em 2015, com a mudança do CPC, algo que ficou muito claro é que o processo civil está se aproximando muito do processo do trabalho. Uma audiência hoje no processo civil, a depender do tema que você discute, ela se parece muito com uma audiência trabalhista. Justamente por conta de tornar o processo mais ágil. É porque ele é um processo quase de um rito só, né? Exato. Você incumbe tudo ali naquela audiência, já pega a testemunha, prova, já vai se discutindo tudo, né? O processo de trabalho acho que é um dos mais rápidos, ou o mais rápido hoje, né? A gente falando como, tem que ter essa celeridade, né? Tem. Ele é feito para ser célere, porque o que você discute no processo do trabalho é uma verba de natureza alimentar. É diferente de você tá discutindo um carro que foi... um dano moral, um dano material, né? É diferente. Ali você está discutindo hora extra do sujeito, você está discutindo o tempo de trabalho que o sujeito despendeu e não recebeu, em tese, né? Enfim, é isso que você discute. Então o processo do trabalho é feito para isso mesmo, para que seja célere, para que as discussões sejam céleres. E tempo é dinheiro também, né? Quanto o empregador e quanto o colaborador também, né? Que cada um tem a sua demanda. Claro. Levar comida para casa, cuidar da sua família e também a economia também, né? Mexe com a economia. Claro.
Legal, vamos para a nossa próxima pergunta. Como é tratada a ausência das partes em uma audiência trabalhista? Quais são as consequências para o autor e para o réu? Vamos lá. Então, conforme a gente estava dizendo, na mesma esteira do que a gente estava conversando, o processo do trabalho é um processo de audiência. É um processo de audiência e as partes têm que estar lá presentes e tudo mais. Vai depender do tipo de audiência, do momento do processo. Por exemplo, se eu tiver lá com uma audiência una, que é aquela audiência em que todos os atos são realizados naquela audiência, e por acaso o reclamante faltar, esse processo vai ser arquivado. E normalmente, não raras as vezes, os juízes fixam custas. Ou seja, se eu quiser ajuizar, entrar com um novo processo, eu vou ter que recolher aquelas custas. Portanto, tem que tomar muito cuidado. Agora, se numa audiência una, o reclamado faltar, o réu faltar, o que vai acontecer? Normalmente os juízes aplicam o que se chama de revelia. Revelia e confissão em relação à matéria de fato. Por quê? Porque não foi apresentada defesa. A não ser que o advogado esteja lá presente, o advogado que represente esse réu, esteja lá presente e apresente a defesa. Aí o juiz vai analisar isso, mas ele vai aplicar uma pena para esse sujeito que foi ausente, né? Mas se por acaso eu, ao invés de uma audiência una, tiver uma audiência de instrução, que é uma audiência em continuidade, e uma das partes faltar, aplica-se a pena de confissão. E confissão é algo muito sério em relação à matéria de fato, ou seja, quando você tem uma obrigação de provar algo e não comparece para provar, ou seja, você não cumpriu com o teu ônus processual e você vai responder por isso. Então essas são as consequências para a ausência das partes, falando bem grosso modo, de maneira bem sucinta, no processo do trabalho. Legal. Só para ficar mais claro, então, o que seria essa confissão, doutor? Por exemplo, um alega que tem direito a horas extras, caso aquela pessoa lá, o empregador não tenha comparecido, se dá por verdade aquilo, porque ele não apresentou a defesa dele. Seria isso mesmo, né, doutor? Sim, o juiz faz uma análise partindo... A confissão é assim, no processo, todos têm obrigações no processo, tá? Eu faço uma determinada alegação, e eu tenho, enfim, a depender da defesa que o réu apresenta, eu tenho a obrigação de comprovar aquela minha alegação. Pronto. É um fato constitutivo do meu direito, né? E, às vezes, a depender do que o réu alega, a obrigação é dele. Se por acaso você falta, se por acaso você não presta depoimento, se por acaso você faltou, está ausente, você não cumpriu, você não vai conseguir cumprir com o seu ônus. Não cumprindo com o seu ônus, o juiz ele presume em tese que aquelas alegações são verdadeiras. Óbvio que ele vai fazer uma análise de documento, óbvio que ele vai analisar todas as circunstâncias processuais, porque, por exemplo, teve um caso inusitado que aconteceu em São Paulo, por exemplo, do sujeito que alegava na petição inicial, lá no processo inicial dele, ele alegava que trabalhava 18 horas por dia durante 6 dias na semana. Era uma máquina. E isso durou 3 anos. E por acaso a empresa ela foi, se eu não me engano, ela foi ausente na audiência. Ela não apareceu. O juiz, ele tem por obrigação considerar essa jornada como verdadeira? Não me parece crível uma jornada dessa. Até porque, tudo bem, você trabalha 2, 3 semanas assim, agora 3 anos, você não vai aguentar. Meio difícil, né? Difícil, muito difícil. Então, por óbvio que o juiz, ainda que a parte ré tenha sido confessa em relação a este tema, ele não acolheu aquela jornada da inicial. Por quê? Porque não era uma jornada crível e ele, por outros elementos do processo, acabou fixando uma jornada, enfim, e foi assim que foi decidido. Legal. Então vamos passar para a nossa próxima pergunta. A Justiça do Trabalho pode julgar casos envolvendo questões relacionadas à Big Economy. Exemplo, motoristas de aplicativos, quais são os desafios processuais nessas ações? Certo. Esse é um tema muito importante hoje. É um tema que está tomando uma amplitude muito, né? Enfim, a gig economy. O que é a gig economy? É a economia do bico. O que é a economia do bico? Você faz bico para poder sobreviver.
Isso é a gig economy. E isso tá muito em voga hoje. Com os aplicativos, enfim, tal. Você vê o sujeito lá com uma caixinha de isopor nas costas e trabalhando 12, 13 horas por dia para conseguir, pelo menos no fim do mês, ter um salário, digamos, né? Por isso que veio a ideia, na verdade, né? Começou, acho que o aplicativo, não vou falar o nome, né? Mas nos Estados Unidos, né? Era na saída do trabalho até chegar em casa, você ligaria esse aplicativo para ganhar um bico, ganhar um dinheirinho extra, né? Exatamente. E acabou, né, vindo para o Brasil com o mesmo intuito e acabou tendo uma dimensão muito diferente do esperado, né, por essas empresas de aplicativo, né? Essa situação, né, ela não é exclusividade nossa. Ela não é só aqui no Brasil em que isso acontece, essa discussão ela é travada no mundo todo. Né? Enfim, cada um com as suas particularidades, mas ela acontece no mundo todo. Enfim, a ideia, por exemplo, desse aplicativo de mobilidade era justamente de compartilhar. Quando ele foi pensado em compartilhamento. Mas, enfim, isso acabou se adaptando ao sistema e isso aí acabou virando uma fonte de renda e tudo mais. Qual que é o drama disso tudo? O drama disso tudo é que, normalmente, essas pessoas não têm nada que os garanta no futuro. Por exemplo, eles não têm seguridade social. O sujeito se acidenta, ele nunca contribuiu para o INSS, por exemplo, e não vai poder se afastar. Ou seja, o sujeito ficou doente, enfim, ele não tem nada, ele não tem garantia nenhuma, é um trabalho que normalmente os doutrinadores e os juristas dizem que é um trabalho precarizado. Ou seja, você não tem uma condição mínima de exercer essa atividade. O que acontece? Para o Brasil, nós temos ele ganha uma amplitude muito grande. Por quê? Porque nós precisamos saber se esse tipo de trabalho ele tem natureza trabalhista ou ele tem natureza contratual. Se ela é uma relação contratual ou é uma relação de trabalho. E é isso que está se discutindo hoje. Essa é a discussão feita hoje. Então, a Justiça do Trabalho ela ainda não tem um posicionamento firmado a esse respeito, mas o Supremo Tribunal Federal, se adiantando a questão, ele mesmo já tem fixado posicionamentos a respeito de... Isso são posicionamentos individuais, monocráticos, ou seja, de um juiz só, não é um posicionamento de turma e não é posicionamento vinculante, por enquanto. Então, ele tem fixado entendimentos no sentido de que uma relação dessa é uma relação contratual e esta relação ela tem que ser resolvida na justiça comum e não na justiça do trabalho. E isso é o que tem entendido o Supremo Tribunal Federal, repito, de maneira monocrática, por decisões individuais. Foi um colegiado, não. Né? Acontece que essa questão foi pautada e o Supremo vai discutir ela de forma colegiada. E isso vai gerar, lógico, influência na justiça, no poder judiciário trabalhista integralmente. Então, quer dizer, a questão da competência ainda carece de um posicionamento vinculante, seja do TST, seja do Supremo Tribunal Federal. Ainda carece desse posicionamento. Enfim, muita coisa ainda vai acontecer, muita discussão ainda tem para vir. Mas, perante os órgãos de primeiro e segundo grau, da Justiça do Trabalho tem prevalecido para os juízes do trabalho e para a Justiça do Trabalho tem prevalecido o vínculo. A discussão é de vínculo, né? A discussão envolve uma natureza trabalhista. Mas... a partir do momento em que o Supremo decidir, a partir do momento em que houver uma decisão colegiada, aí vincula e aí não tem mais discussão a respeito da competência. Para decidir essa questão. Então hoje, se um motorista de Uber chegar no escritório do doutor querendo abrir uma ação trabalhista, é acatado então Sim. Desde que ele queira discutir temas de natureza trabalhista. Sim. Claro. Tá. Mas, enfim, o que a gente faz deixa evidenciado que existe uma possibilidade de essa questão ser enviada para a justiça comum, mas, e aí eu falo do meu entendimento. O meu entendimento é que é uma relação trabalhista.
Não tenha dúvida. Porque eu estou discutindo o quê? Subordinação, eu estou discutindo pessoalidade, eu estou discutindo cumprimento de horário, eu estou discutindo cumprimento de ordens. Até porque o sujeito, se ele recusar uma quantidade X de corridas, ele pode ser excluído da plataforma. Ele não sabe como a plataforma distribui essa questão de trabalho. Enfim, eu estou discutindo uma série de coisas que dizem respeito, por exemplo, ao artigo 3º da CLT. Mas, ainda, cenas dos próximos capítulos. A gente ainda vai ouvir falar muito disso também. Legal, obrigado pelos esclarecimentos. E agora, para a nossa pergunta bônus. A seguinte pergunta. É possível comentar sobre as últimas decisões do TST em que relação à reforma trabalhista? Sim, claro. 11/11/2017 é uma data extremamente importante para a Justiça do Trabalho e para o direito trabalhista em si, porque teve a aprovação da Lei 13.467 de 2017, a famigerada reforma trabalhista. E, por óbvio, essas questões, todas elas iriam desaguar, enfim, da sua validade, da sua aplicação, da sua interpretação, elas iriam desaguar todas no Poder Judiciário, por óbvio, porque foram mais de 100 artigos modificados na CLT, tanto de direito material quanto de direito processual. Ou seja, você mudou uma lógica toda de funcionamento, de um entendimento e tudo mais. E essas questões chegam ao TST, por óbvio. E o TST teve, no último mês e na última semana, 2 decisões muito, muito, muito importantes para a Justiça do Trabalho. A primeira foi relacionada a quem tem direito à justiça gratuita. Para eu ter direito à justiça gratuita, eu preciso provar. Como é que eu faço essa prova? E aí, o TST entendeu que ele entendeu que se aplicava uma regra do Código de Processo Civil ao processo do trabalho, que é o quê? A declaração de hipossuficiência, que é aquele documento que serve para você pedir a justiça gratuita. Aquele documento ele tem presunção relativa de veracidade, ou seja, eu apresentando aquele documento, eu presumo que esse sujeito não tem condições de arcar com as despesas do processo. Só que ele deixa claro o seguinte: caso você não concorde com isso, a outra parte pode comprovar que você tem condições sim. Então, quer dizer, fica a critério da outra parte comprovar que você tem condições sim de responder por aquelas custas processuais. Essa é a primeira decisão. A segunda decisão, que foi agora, na semana passada, que foi contratos de trabalho que estavam em curso quando a reforma trabalhista veio, eles continuavam sendo regulados pela legislação anterior ou eles seriam regulados pela nova legislação? Por exemplo, horas in itinere. O que é horas in itinere? Horas in itinere é aquele tempo que você gastava para chegar da tua casa ao teu trabalho. Desde que fosse fornecido transporte pelo empregador. Por exemplo, o sujeito trabalha numa empresa e a empresa ele trabalha no turno da madrugada. E turno da madrugada não passa ônibus. E a empresa fornece transporte para levar esse sujeito para casa. O horário, horas in itinere, era esse tempo gasto para chegar do trabalho até a casa. Por exemplo, pegar o exemplo desse sujeito. Até 10/11/2017 ele tinha direito a horas in itinere. A partir de 11/11/2017 ele deixava de ter direito. E aí? Qual legislação eu aplico? Eu aplico aquela anterior ou eu aplico a nova? Como é que fica essa situação? E o TST decidiu agora, e isso de forma vinculante, que a reforma trabalhista ela se aplica para os contratos em curso, ou seja, essa é a realidade. Até 10/11/2017, sim, você tinha direito a horas in itinere. A partir de 11/11/2017, você deixa de ter direito. Esse foi o entendimento do TST agora, semana passada. E isso vai impactar muita coisa, né? Nossa, de forma brutal o processo do trabalho. O processo de trabalho e o direito em si, né, ele muda a todo momento. Ah, com certeza. Então, por isso que, mais uma vez, né, quando você precisar ingressar com uma demanda judicial, tem que ter um profissional do seu lado, porque o advogado ele tem que estudar o resto da vida, né? Sim. O direito ele muda todos os dias, novas obrigações,
novas leis são criadas para atender essas novas demandas judiciais, né? Com certeza. Então é isso. Nós estamos ficando por aqui com mais um Podpan. Doutor, gostaria de deixar algum recado para o pessoal que está nos assistindo? Olha, eu gostaria primeiro de agradecer o convite. Para mim é uma satisfação poder falar de processo do trabalho. É gostoso quando a gente fala do que a gente gosta. Sim. Fica fácil, fica legal. Fica né? mais leve. Fica leve, é bom, é bacana isso. Então eu quero agradecer o convite, né? Agradecer vocês, agradecer a faculdade também pela oportunidade, porque, sinceramente, eu acho que poucas faculdades têm um projeto como esse, e é muito bacana. Enfim, você torna o estudo, né? Enfim, várias formas de você aprender, várias formas de você compartilhar informação. Isso é muito legal, isso é muito bacana. E quero agradecer a atenção, espero que esse episódio seja interessante para vocês. E é isso. Valeu, meus amigos. Muito obrigado. Muito obrigado. Então ficamos por aqui. Você que tem dúvidas sobre o nosso direito e quer aprender um pouquinho mais, as vagas da PAN estão abertas. Então faça o seu cadastro lá e venha estudar direito conosco. Até mais.